da maconha para a pesquisa. Vou falar sobre esse assunto com a Carol Santana. A Carol Santana tem informações a respeito deste tema. Um pesquisador do Rio Grande do Norte está no Piauí para fazer esse debate na Universidade Federal. Vamos debater esse assunto aqui na Universidade Federal. Até que ponto o uso do princípio ativo da maconha pode ajudar no combate a doenças e em tratamento de doenças. Carol Santana, ao vivo, tem as informações para nós. É um debate que chega agora de forma acadêmica no estado do Piauí. Carol Santana. Verdade, Gelson, vai ser discutido de uma forma muito séria e responsável aqui na Universidade Federal do Piauí, uma palestra aberta ao público. Quem quiser participar vai ser hoje à tarde às 4h30, na sala de vídeo 1 do CCHL. Terá à frente o neurocientista John Fontinelli Araújo, que vai então nos explicar melhor, de uma forma didática, como é que se dá o uso medicinal da cannabis, conhecido como maconha, né? Quem se beneficia e de que forma esse princípio pode ser extraído. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, é importante dizer que os fitocannabinoides, que são as substâncias que estão presentes na cannabis sativa, na planta da maconha, elas têm um real efeito terapêutico em várias condições. E também são importantes para estudar e inclusive levar para o laboratório e entender o funcionamento do nosso cérebro. Porém, o que é que nós precisamos hoje? Nós precisamos de um arcabouço jurídico legal que permita, que dê tranquilidade para nós, cientistas, na universidade, poder fazer nossas pesquisas, acompanhar os pacientes, para as mães que têm os seus filhos, que têm crises convulsivas refratárias, para os médicos poderem prescrever. Os fitocannabinoides, ou seja, a cannabis sativa, a maconha, ela pode ser utilizado em formato de extrato para algumas doenças, como em crianças que têm epilepsias retratáveis, que não respondem aos medicamentos clássicos. Então, ela é um elemento complementar, ela não substitui o medicamento. Ela também funciona como um medicamento complementar para Parkinson, para os pacientes que têm Alzheimer, para quem tem esclerose lateral múltipla e principalmente para quem tem dor muito intensa. Então, na verdade, o uso dos fitocannabinoides que estão na cannabis sativa, na maconha, ele é um elemento complementar. E aí você precisa fazer extrato. Para fazer esses extratos, ele precisa ter qualidade. Por isso que as universidades são importantes neste processo, para poder os químicos da universidade poderem estar dosando os fitocannabinoides e que os médicos possam prescrever de uma forma tranquila, esse produto que esteja sendo produzido para os setores das sociedades responsável pela produção do extrato. Nós temos uma pergunta do estúdio, vamos ouvi-la. Doutor, queria saber do senhor, o que o senhor acha das discussões, do nível do debate que trata desse assunto? Você acredita que esse debate ainda está permeado de preconceito ou de falta de informação? Ou você acha que não, que é natural que as pessoas tenham essa repulsa, num primeiro momento, à liberação da maconha? Claro, o preconceito e os mitos são grandes. Nós vimos recentemente um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, no programa do Pedro Bial, ele falar abertamente da necessidade de modificar a nossa lei, que é altamente repressiva, e que no caso específico da maconha, da cannabis sativa, ela é equivocada. Basta olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde ocorreu uma modificação na legislação e depois que foi liberado, ocorreu uma redução do consumo recreativo. E o que nós queremos garantir, primeiro, o consumo para a parte medicinal. Isso é uma coisa. Posteriormente, a sociedade, de uma forma ampla, precisa discutir também se pode ou não ter a liberação recreativa, que aí, no caso, é uma questão individual de fórum íntimo. Mas a questão da cannabis medicinal é uma questão de saúde pública, é uma questão que todos temos que pensar no bem da criança que está tendo epilepsia, ou lá no paciente que está sofrendo com muita dor.
O que a legislação permite hoje? Porque mesmo quando há essa indicação clara do uso da cannabis, a importação é paga de maneira particular. O governo não custeia essa importação e custa caro. Custa muito caro. O processo de importação, além dele ser complexo, você precisa fazer um cadastro do paciente, do médico, tem um médico que tem que fazer a prescrição e etc. E você entrar todo um processo de importação como qualquer produto, né, que você traz de fora. Além de ser caro lá fora, porque valor em dólar, você tem que pagar todas as taxas de importação. Um tratamento para uma criança com epilepsia, né, refratária a medicamento custa em torno de R$3.000. Enquanto uma produção artesanal, né, custaria em torno, né, de R$70 a R$100. Né? A grande questão é que isso não está autorizado ainda, embora, né, algumas famílias tenham conseguido liminares para produzir em casa. O exemplo principal que nós temos no Brasil atualmente é o grupo da Paraíba, de João Pessoa, que conseguiu uma liminar para que uma associação dos familiares, juntamente com a universidade, fizesse, né, uma plantação controlada para produzir extrato exclusivamente para, né, uso medicinal. Mas é uma liminar, qualquer hora essa liminar pode cair e centenas de pacientes vão ficar sem o medicamento, porque parte da população não tem como pagar um custo de R$3.000, né, por mês. Doutor John, muito obrigada pela informação, um assunto que precisa sim ser mais conhecido, e hoje a palestra sobre o uso medicinal da maconha aberta ao público aqui no CCHL na UFP a partir das 4h30 da tarde. Joelson.